Imagine que os arqueólogos não estão apenas revirando a Terra, mas encontrando toda semana uma nova pista que sugere que talvez não estejamos sozinhos no universo. Hoje vamos explorar 4 das descobertas mais famosas que os fãs de antigos extraterrestres usam como possível evidência de contato com seres de outro mundo. A primeira é o sarcófago do rei Pakal, em Palenque. Na tampa, ele parece sentado como um piloto, painéis e controles à sua frente, e embaixo dele, algo que lembra chamas ou um jato de propulsão. Em ilustrações populares, chegam até a desenhar um traje espacial por cima, transformando Pakal em um astronauta decolando para o espaço. Para os entusiastas de OVNIs, é a cena perfeita de um lançamento de foguete. Mas, oficialmente, arqueólogos interpretam isso apenas como mitologia maia. Pakal descendo ao submundo e subindo pela árvore do mundo, enquanto o motor é apenas fogo estilizado e símbolos religiosos. Depois temos o Templo de Sete I, em Ábidos. Em uma das vigas do teto dá para ver formas estranhamente parecidas com um helicóptero, um tanque e até mesmo um disco voador. Para os defensores da ideia de astronautas antigos, é praticamente o desenho de um hangar alienígena, como se os egípcios tivessem simplesmente esculpido aquilo que viram no céu. Já os egiptólogos oferecem uma explicação bem mais simples. Trata-se de um palimpsesto, uma mistura de 2 inscrições feitas em épocas diferentes. Quando o reboco caiu, os hieróglifos sobrepostos criaram formas acidentais e o nosso cérebro completou o resto com máquinas militares modernas. O terceiro artefato é o enigmático lampadário de Dendera. Nos relevos, sacerdotes seguram grandes lâmpadas alongadas, com algo parecido a um cabo ligado a algum tipo de aparelho. Na internet, muitos chamam isso de lâmpadas elétricas antigas ou até tubos de plasma, um presente de visitantes extraterrestres que teriam trazido a tecnologia da luz. Mas os estudiosos da religião discordam totalmente. Não são lâmpadas e sim imagens simbólicas, uma serpente sagrada representando uma divindade emergindo de um lótus. E o suposto cabo é só um pilar estilizado de sustentação. E por fim, as figuras Dogo do Japão antigo. Olhos enormes, goggles grossos, camadas que parecem um traje tecnológico, elas quase lembram engenheiros de outro planeta usando equipamentos completos de astronauta. Essas estátuas se encaixam perfeitamente na narrativa de visitantes que teriam chegado e interagido com humanos e deixado pequenas réplicas de si mesmos. Para os arqueólogos, porém, os docos são objetos rituais relacionados à fertilidade e à cura, e os trajes espaciais nada mais são do que o estilo artístico do período Jomon. Mas quanto mais você olha para essas descobertas, mais surge aquela sensação. Ou nossos ancestrais tinham uma imaginação realmente incrível, ou talvez alguém lá do céu estivesse inspirando tudo isso. Bem acima da antiga cidade de Cusco, no Peru, ergue-se uma fortaleza que, honestamente, desafia a lógica. Sacsayhuaman. Até hoje continua sendo um dos exemplos mais extraordinários de construção em pedra do planeta. E não é por sua grandiosidade, mas por sua perfeição. Pedras enormes, algumas pesando mais de 100 toneladas, foram esculpidas e encaixadas com tanta precisão que nem mesmo uma folha de papel consegue deslizar entre elas. Não há argamassa, massa de enchimento ou cola, apenas pedra contra pedra, encaixadas como um quebra-cabeça tridimensional forjado por gigantes. E como você sabe, estes não são blocos comuns. Cada um tem um formato único, muitas vezes com 12 ou mais ângulos. Não se tratava de um trabalho de linha de montagem. Cada pedra teve que ser moldada individualmente para combinar com as que a cercavam, e em seguida, movida, muitas vezes, morro acima, para seu lugar. Engenheiros modernos admitem que teriam dificuldade em reproduzi-la hoje, mesmo com guindastes e corte a laser. E, no entanto, quem construiu Sacsayhuaman o fez com ferramentas de bronze ou pedra, séculos antes da chegada dos espanhóis à América do Sul. A história tradicional atribui a fortaleza ao Império Inca, mas até mesmo algumas tradições orais incas sugerem que ela foi construída por um povo anterior. Os incas, por mais habilidosos que fossem, podem tê-la herdado e expandido, em vez de construído do zero. Partes das muralhas inferiores parecem mais antigas, mais ásperas e mais desgastadas pelo tempo, como se estivessem de pé há muito mais tempo do que os cronogramas oficiais permitem. E há também o layout. Vista de cima, Sacsayhuaman assume um padrão em zigue-zague, como os dentes de uma serra gigante. Alguns acreditam que imita o formato de um raio, que tinha significado espiritual.
Outros sugerem que era uma estratégia militar, forçando os invasores a zigue-zaguear morro acima sob fogo. Mas há mais. Pedras esculpidas próximas lembram tronos, sistemas de drenagem e até mesmo o que alguns pesquisadores dizem que podem ser antigas linhas de energia ou canais de água. E os mistérios não param na superfície. Abaixo da fortaleza há uma série de túneis e câmaras, alguns parcialmente destruídos, outros completamente inexplorados. Há rumores de que um túnel se estende até a Catedral de Cusco, embora ninguém tenha conseguido atravessá-lo. Se isso é folclore ou fato, ainda é uma incógnita. Mas o ar de segredo que cerca Sacsayhuaman é difícil de ignorar. Mesmo em ruínas, parece ter sido deliberadamente projetado para durar para sempre. Não é de se admirar que tantos visitantes saiam convencidos de que caminharam por algo além da história comum. Ele não desafia apenas nossa compreensão do passado. Ele nos desafia a questionar do que os humanos eram realmente capazes ou se alguém teve uma vantagem inicial. Enterrada sob a pacata cidade de Rockwall, Texas, encontra-se uma descoberta tão estranha que literalmente deu à cidade o seu nome. Na década de 1850, colonos que cavavam um poço encontraram algo inesperado: uma enorme parede subterrânea feita de pedra talhada. A princípio, pensaram que fosse apenas uma formação natural, mas quanto mais fundo cavavam, mais estranho ficava. A parede se estende por quilômetros, com gigantescos blocos de arenito empilhados uns sobre os outros, formando longas linhas retas, ângulos retos e até o que parecem ser arcos. Alguns dos blocos estão tão encaixados que honestamente se assemelham à alvenaria. Durante décadas, os moradores locais debateram se era apenas uma peculiaridade geológica ou uma relíquia deixada por uma civilização desconhecida. Geólogos que estudaram a estrutura alegaram que era uma formação natural de arenito, criada por juntas e erosão. Mas nem todos estavam convencidos. Na década de 1970 e novamente na década de 1990, pesquisadores e investigadores independentes retornaram ao local, e alguns alegaram ter encontrado inscrições, anéis de metal incrustados na pedra e sinais de marcas de ferramentas. Infelizmente, o acesso total à formação é difícil. Grande parte dela permanece subterrânea, enterrada sob casas e empresas, ou simplesmente isolada. O que mantém a história viva é como o Rockwall não se comporta como qualquer característica natural comum. As pedras são consistentes em tamanho, dispostas em padrões regulares e, em alguns casos, parecem ter sido consertadas, como se alguém tivesse tentado repará-las ou reforçá-las há muito tempo. Uma teoria sugere que já foi um colossal muro de contenção para uma cidade que antecede a história registrada na América do Norte. Outros apontam para anomalias eletromagnéticas na área e afirmam que há mais acontecendo abaixo da superfície do que entendemos. Não há artefatos confirmados, esqueletos, fragmentos de cerâmica, nada que conecte firmemente o muro a uma cultura conhecida. E, no entanto, sua presença desafia a narrativa de que a antiga América do Norte era escassamente povoada por sociedades simples. Se o muro for artificial, seria uma das maiores e mais antigas estruturas artificiais do hemisfério. Nas profundezas da selva cambojana, Ta Prohm repousa sob um dossel de folhas, emaranhado em raízes e tempo. Outrora parte do imponente complexo de templos de Angkor, foi construído no século XII pelo Império Khmer, como um vasto mosteiro budista. Mas hoje, a natureza o recuperou completamente. Árvores enormes crescem dos telhados, suas raízes agarrando-se às paredes como mãos ancestrais. Ao contrário de outros templos da região, Ta Prohm não foi totalmente restaurado. Seus corredores desmoronados, esculturas cobertas de musgo e passagens semi-enterradas foram deixados exatamente como foram encontrados. Assombrosos, crus e inegavelmente poderosos. Caminhar por suas ruínas é como entrar em um mundo esquecido. Torres de pedra se curvam sob o peso de séculos, e portais parecem se abrir para outra dimensão. Há algo de misterioso na maneira como ele se mistura à selva, como se tivesse crescido ali em vez de ter sido construído. Algumas partes do templo, com base em esculturas e plantas remanescentes, sugerem que ele poderia ter parecido completamente diferente, mais nítido, mais limpo e monumental, antes de ser engolido pela selva. Estranhamente, alguns dos relevos em pedra retratam animais que não combinam com nada nativo da região, o que aumenta as questões que cercam o local. Ta Prohm não conta apenas a história de uma civilização perdida. Mostra o que acontece quando o tempo, a natureza e a ambição humana se fundem e depois desaparecem silenciosamente sob as videiras. No leste da China, perto da vila de Xi'an-Beicun, encontra-se uma das mais enigmáticas obras de construção do mundo antigo, as Cavernas Longjiao. A princípio, os moradores locais pensaram que se tratava apenas de lagoas inundadas. Mas em 1992, quando alguns moradores esvaziaram uma delas, descobriram algo impressionante: uma enorme caverna artificial, esculpida inteiramente à mão, em siltito sólido. Então, drenaram outra, e mais outra.
No total, 24 dessas enormes câmaras subterrâneas foram encontradas, cada uma do tamanho de uma catedral. O que as torna tão misteriosas não é apenas a escala, embora sejam enormes, mas a precisão. Cada parede é lisa e reta, esculpida com marcas de cinzel paralelas, que se estendem perfeitamente por milhares de metros quadrados. Os tetos são planos e sem rachaduras, os pilares uniformemente espaçados. Alguns cômodos têm quase 30 metros de altura, com interiores tão vastos que ecoam como cavernas naturais. Mas estas não são naturais. Cada centímetro foi esculpido por mãos humanas. E aqui está o verdadeiro problema. Ninguém sabe quem as construiu. Nenhum texto antigo menciona as cavernas. Nenhuma ferramenta jamais foi encontrada. Nenhum entulho, nenhum corte errado, nenhuma pedra abandonada. É como se os construtores tivessem desaparecido sem deixar vestígios. O volume estimado de material removido de todas as 24 cavernas teria sido de quase 1 milhão de metros cúbicos. Uma quantidade impressionante, especialmente para uma era sem maquinário avançado. No entanto, não há nenhum lixão por perto, nenhuma pilha de pedras restantes. Para onde foi tudo? Algumas das cavernas têm entalhes curiosos de símbolos, pássaros e peixes gravados nas paredes, mas mesmo estes não oferecem pistas. Os registros mais antigos da região não mencionam nenhum complexo subterrâneo, embora essas cavernas tenham levado décadas, talvez séculos, para serem concluídas. O trabalho, o planejamento e a engenharia estão além do que se espera de qualquer civilização conhecida na área na época. As teorias variam de abrigos militares a templos subterrâneos, de depósitos de armazenamento a locais secretos de reunião. Algumas ideias marginais sugerem até mesmo contato com conhecimento avançado, perdido ou transmitido por meios desconhecidos. E embora isso permaneça sem comprovação, o fato é que ninguém vivo hoje poderia explicar exatamente como ou por que essas cavernas foram construídas. Apesar de abertas ao público, as cavernas Longeau permanecem em grande parte inexploradas. Não há uma campanha arqueológica definitiva em andamento, nenhuma pressa generalizada para descobrir mais. E talvez seja isso que as torna ainda mais assustadoras. Elas existem à vista de todos, mas ninguém conhece sua história. Nas montanhas desoladas do oeste da China, perto da borda do planalto Qinghai-Tibete, ergue-se uma formação que alimenta rumores há décadas. A chamada Pirâmide do Monte Baigong. Recortada e acidentada, a montanha não parece uma pirâmide típica à primeira vista. Mas em sua base e na área ao redor, encontram-se centenas de estruturas enferrujadas, semelhantes a tubos, incrustadas na rocha, e ninguém sabe ao certo o que são. Esses tubos, como são chamados, variam em tamanho. Alguns tão grossos quanto uma perna humana. Eles parecem correr vertical e horizontalmente, alguns mergulhando fundo na montanha, outros cruzando os leitos dos lagos circundantes. Alguns estão fundidos na rocha, como se tivessem sido depositados antes da pedra se solidificar. Uma impossibilidade geológica, de acordo com alguns céticos. Cientistas chineses conduziram estudos limitados e descobriram que muitos dos tubos são compostos de óxido de ferro, dióxido de silício e materiais de cálcio, que poderiam se formar naturalmente, mas também se assemelham à metalurgia antiga. Estranhamente, algumas das amostras continham matéria orgânica, como restos de plantas, embora tenham sido retiradas do subsolo profundo. Ainda mais intrigante é o teor de ferro em algumas amostras, que apresentava sinais de envelhecimento avançado, sugerindo uma imensa antiguidade. É claro que as explicações convencionais sugerem que se trata de raízes fossilizadas de árvores ou formações minerais naturais que por acaso parecem artificiais, mas nem todos estão convencidos. O fato de a área ser remota e altamente restrita, com acesso oficial quase impossível sem a aprovação do governo, só aumenta a especulação. Alguns teóricos marginais vão mais longe, sugerindo que a formação Baigong poderia ser os restos de uma civilização há muito perdida ou algo ainda mais exótico. Embora não haja evidências diretas que sustentem essas alegações, a pura estranheza dos tubos, aliada à sua origem desconhecida e ao acompanhamento científico limitado, mantém a história viva. Não muito longe do local fica o Lago Tozon, onde formações semelhantes a tubos podem ser encontradas abaixo da superfície. Alguns mergulhadores que o exploraram relataram arranjos simétricos de pedras sob a lama, como se restos de uma estrutura subaquática jazessem enterrados em silêncio. Seja o Monte Baigong uma aberração geológica natural ou uma genuína anomalia arqueológica, uma coisa é certa: sua localização remota, características inexplicáveis e acesso restrito o tornaram um dos lugares mais misteriosos e silenciosamente debatidos da China moderna. Um lugar onde a ciência para e a especulação começa. Sob as ruas de Paola, Malta, escondida da vista e desconhecida por séculos, encontra-se uma maravilha subterrânea diferente de tudo na Terra: o hipogeu de Hal Saflieni. Descoberto acidentalmente em 1902 durante obras, este enorme complexo subterrâneo remonta a mais de 5.000 anos e ainda deixa os pesquisadores boquiabertos com sua complexidade, artesanato e atmosfera sinistra. Esculpido diretamente em calcário sólido, o hipogeu é um labirinto de vários níveis de câmaras, corredores e altares que descem mais de 9 metros abaixo da superfície. Não era apenas um túmulo. Era um santuário, um espaço ritual.
um mundo em si mesmo. Os construtores não deixaram registros, inscrições ou plantas, apenas salas perfeitamente moldadas, câmaras acusticamente ajustadas e estranhos floreios arquitetônicos que parecem servir a mais do que apenas propósitos práticos. Uma das características mais desconcertantes é a Sala do Oráculo, uma pequena câmara com paredes curvas que produz uma poderosa ressonância sonora. Uma voz baixa proferida no interior pode ecoar por toda a estrutura. Pesquisadores afirmam que a faixa de frequência aumenta a atividade cerebral dos ouvintes, possivelmente induzindo estados de transe ou percepção alterada. Isso foi intencional? E se sim, como os povos neolíticos entendiam o som de forma tão refinada? Ainda mais curioso é o fato de que nenhuma ferramenta jamais foi encontrada no local. Nenhum formão, nenhum martelo, nenhuma pilha de entulho. Apenas paredes lisas e esculpidas, e motivos espirais gravados em ocre vermelho. E embora milhares de ossos humanos tenham sido encontrados, a ausência de restos mortais de crianças levantou questões até que eles foram descobertos em uma câmara separada e de difícil acesso anos depois. Somando-se ao mistério está o desaparecimento de vários restos de esqueletos durante as primeiras escavações. Alguns pesquisadores, em meados do século XX, alegaram que crânios alongados estavam entre os achados, mas os registros oficiais mal os mencionam. Sejam esses relatos exageros ou não, eles alimentaram a especulação sobre uma cultura perdida com características físicas incomuns, ou possivelmente visitantes de longe. O hipogeu foi isolado por décadas para evitar danos causados pela umidade e pelo turismo. E mesmo agora, o acesso é altamente restrito. Apenas algumas pessoas podem entrar por dia e tirar fotos é proibido. Seus corredores silenciosos e sombreados ainda guardam mais perguntas do que respostas. Apesar da idade, o hipogeu parece estranho, não apenas antigo, mas sobrenatural. Um monumento a algo antigo, deliberado e profundamente simbólico, que ainda não compreendemos completamente. Bem ao lado das garras da grande esfinge do Egito, escondida à vista de todos, ergue-se uma das estruturas mais esquecidas, porém impressionantes de Gizé, o Templo da Esfinge. Ao contrário das pirâmides e túmulos decorados mais famosos da região, este templo foi construído em um estilo que parece cru, brutal e antigo, como se pertencesse a uma era completamente diferente. As paredes do Templo da Esfinge são feitas de enormes blocos de calcário, alguns pesando mais de 100 toneladas, empilhados com extrema precisão. Essas pedras não foram transportadas de pedreiras distantes, foram esculpidas diretamente da rocha durante a escavação da própria esfinge. Em outras palavras, o templo e a estátua estão profundamente conectados, construídos juntos como parte de um projeto de engenharia singular e gigantesco. Mas é aqui que as coisas ficam estranhas. Enquanto as estruturas próximas estão repletas de hieróglifos, afrescos coloridos e entalhes elaborados, o templo da esfinge está completamente vazio, sem inscrições. Nenhuma obra de arte, nenhum sinal de ritual ou sepultamento. Apenas silêncio e pedra. Geólogos apontaram para marcas profundas de erosão nas paredes do recinto da esfinge, não causadas pelo vento, mas pela água. Muita água. Isso levou alguns pesquisadores a sugerir que o templo e a esfinge datam de uma época em que o Egito experimentou fortes chuvas, potencialmente milhares de anos antes do que as linhas do tempo tradicionais permitem. Os egiptólogos tradicionais permanecem cautelosos, datando o templo por volta de 2500 a.C., durante o reinado do faraó Khefren. Mas se o desgaste for preciso, a estrutura pode ser anterior a ele em milhares de anos, situando-se antes da ascensão do próprio Egito dinástico. Há também algo estranho no estilo de construção. Ele se assemelha mais a sítios pré-incas na América do Sul do que a simetria refinada de templos egípcios posteriores. Blocos enormes, assentados com juntas de encaixe simples, mas eficazes, irradiam uma sensação de permanência, como se tivesse sido construído para durar para sempre, não para ofuscar. Embora muita atenção tenha sido dada às pirâmides e ao rosto enigmático da esfinge, o templo da esfinge pode ser a chave para uma história ainda mais antiga, enterrada em pedra e areia, e quase esquecida. Pode não ser chamativo, mas guarda segredos do tipo que nos fazem questionar se realmente sabemos quem foram os primeiros construtores do Egito. Ao largo da costa leste da ilha de Pohnpei, na Micronésia, encontra-se uma das cidades antigas mais desconcertantes e deslumbrantes da Terra, Nan Madol. Estendendo-se por quase 100 ilhotas artificiais, este labirinto de ruínas de pedra flutua como uma memória esquecida sobre o Pacífico, entrelaçado por uma rede de canais estreitos. Alguns chamam-na de Veneza do Pacífico, mas Nan Madol é mais antiga, mais estranha e construída com técnicas que ainda deixam os engenheiros modernos a coçar a cabeça. O que torna Nan Madol verdadeiramente espantosa não é apenas a sua escala, mas o facto de ter sido construída sobre um recife de corais, sem ferramentas, guindastes ou cimento modernos. Enormes troncos de basalto, alguns pesando mais de 50 toneladas, foram empilhados com precisão geométrica. Não existem pedreiras locais por perto. A pedra teve de ser transportada do outro lado da ilha, de alguma forma flutuada sobre a água, depois içada e colocada em formação.
Alguns blocos têm a altura de uma casa de 2 andares e parecem quase cortados a laser. Ninguém sabe como eles os moveram. A lenda local diz que os construtores tiveram a ajuda de forças poderosas ou dragões voadores. Os cientistas são menos poéticos, mas mesmo eles admitem que não têm uma resposta concreta. A cidade em si é disposta com uma ordem sinistra. Há plataformas que parecem ter sustentado templos ou residências reais. Alguns recintos têm altos muros de pedra, pátios internos e altares centrais, embora a selva tenha se infiltrado, recuperando as lacunas entre as pedras. Parado no meio dela hoje, o silêncio é quase opressor, quebrado apenas pelo suave respingo da água e pelo farfalhar das folhas de palmeira. Parece um cenário de filme, algo entre Lost e Indiana Jones. Só que é real, e ninguém tem certeza de quem escreveu o roteiro. O que sabemos é que Nan Madol era a sede cerimonial e política da dinastia Saldeleur. Mas aqui está o problema. Dizem que os Saldeleur chegaram muito depois de a cidade já estar de pé. A datação arqueológica sugere que a construção mais antiga começou já no século 8 ou 9. Embora alguns pesquisadores argumentem que as fundações são ainda mais antigas. Até mesmo as tradições orais da dinastia sugerem que eles não a construíram, mas a herdaram. Alguns pesquisadores compararam a engenharia de Nan Madol à de Machu Picchu ou as pirâmides. Outros vão ainda mais longe, chamando-a de evidência de uma civilização marítima, agora perdida, que pode ter conectado culturas distantes através do oceano. Não há provas concretas disso, mas Nan Madol continua a desafiar todas as suposições que temos sobre as capacidades antigas. É como se alguém tivesse pulado algumas páginas no manual de arquitetura. E talvez a parte mais estranha? Apesar de sua escala, Nan Madol nunca foi totalmente escavada. Os densos manguezais e as fundações de corais moles a tornam um pesadelo para o trabalho arqueológico tradicional. O que significa que, por enquanto, a maioria de seus segredos permanece submersa, emaranhada em raízes e silêncio. Cientistas agora acreditam que Gunung Padang pode ser a pirâmide de degraus mais antiga conhecida no mundo. Uma que destrói tudo o que pensávamos saber sobre a história humana. O que diferencia Gunung Padang não é apenas sua idade, é a profundidade. Usando radar de penetração no solo, pesquisadores descobriram que a estrutura megalítica visível na superfície é apenas a ponta de uma construção muito maior, e com várias camadas enterrada profundamente no subsolo. Algumas das camadas mais baixas podem datar de 20 mil anos atrás, muito antes do surgimento da agricultura, e muito antes de a Grande Pirâmide de Gizé ser sequer um esboço na areia. A estrutura em si é composta de enormes blocos de pedra vulcânica, dispostos em terraços e plataformas que formam um padrão geométrico não visto em nenhum outro lugar da região. As pedras não foram simplesmente jogadas ali aleatoriamente, mas foram colocadas com precisão, formando linhas retas, ângulos retos e corredores que sugerem planejamento arquitetônico. Não é apenas uma pilha de pedras, é uma planta esculpida na própria terra. O que torna Gunung Padang tão controverso é como ele mexe com a linha do tempo tradicional. Se essas camadas inferiores são realmente tão antigas quanto parecem, isso significa que alguém, um grupo altamente organizado de pessoas, estava construindo uma arquitetura complexa e monumental em uma época em que a maioria dos humanos ainda era considerada caçadora-coletora. Essa ideia desafia a arqueologia convencional, e nem todos se sentem confortáveis com ela. Os críticos argumentam que as camadas mais profundas podem ser formações naturais ou simplesmente modificadas por culturas posteriores. Mas a equipe de pesquisa indonésia, liderada pelo geólogo Dr. Danny Hillman, insiste que o sítio mostra sinais de modificação humana por toda parte, incluindo salas, câmaras e até mesmo o que pode ser um sistema de ventilação artificial, tudo enterrado sob solo vulcânico. Somando-se ao mistério está o folclore local. Gunung Padang é há muito considerado sagrado, conhecido como a Montanha da Iluminação. Histórias antigas falam de reis, seres sobrenaturais e câmaras ocultas sob a superfície. Até recentemente, a maioria dessas histórias era tratada como mitos inofensivos. Agora, elas não parecem tão absurdas. Ao contrário das colunas elegantes e das esculturas refinadas dos templos próximos, o Osirion é construído com enormes blocos de granito, alguns pesando mais de 60 toneladas. Não são o tipo de pedra que você move casualmente com algumas centenas de trabalhadores e cordas. O design é austero, com paredes imponentes quase minimalistas, pilares maciços e uma piscina central cercada por uma câmara submersa. Parece mais algo que se esperaria no Peru, ou mesmo em Stonehenge, do que na arquitetura egípcia tradicional. O que realmente confunde os pesquisadores é sua profundidade. O Osirion fica bem abaixo do nível do solo do templo de Seti, sugerindo que já era antigo, quando o faraó decidiu construir ao lado dele. E aqui está o problema. Não há registros sólidos de quem o construiu, quando ou por quê. Seti I parecia tratá-lo com reverência, não com propriedade, quase como se estivesse preservando uma relíquia de uma era esquecida. Alguns egiptólogos sugeriram que o Osirion deveria representar o túmulo de Osíris, o deus do submundo. Isso faria sentido simbolicamente, considerando seu núcleo aquoso e sua estrutura subterrânea.
mas há uma lacuna entre simbolismo e engenharia. E a verdade é que ninguém sabe realmente como ou por que este monumento foi construído daquela forma. Os padrões de erosão nos pilares de granito também são suspeitosamente profundos, possivelmente causados pela exposição prolongada à água. Isso levou alguns geólogos a argumentar que o Osirion pode remontar a um período muito mais úmido na história do Egito, potencialmente milhares de anos antes do surgimento da civilização dinástica. Se for verdade, isso o tornaria uma das estruturas mais antigas e avançadas do norte da África. O Osirion não grita com estátuas douradas ou histórias hieroglíficas. Em vez disso, ele sussurra através do silêncio e da massa. Ele fala em peso, em profundidade, em escala. Parece uma mensagem deixada por uma civilização que mal compreendemos. Uma que pode ter conhecido coisas que apenas começamos a redescobrir. E, no entanto, apesar de seu mistério, o Osirion permanece à margem da rota turística do Egito. A maioria dos visitantes caminha pelos corredores decorados do Templo de Sete, sem perceber que a poucos passos de distância existe algo que pode reescrever a história. Em 79 d.C., o Monte Vesúvio transformou a vibrante cidade romana de Pompeia em um instantâneo congelado do desastre. Durante séculos, as ruínas permaneceram silenciosas sob camadas de cinzas, até que os arqueólogos começaram a desenterrar cuidadosamente o que restava. Entre as descobertas mais comoventes estava o molde de gesso de duas pequenas figuras deitadas lado a lado, bocas abertas, braços enrijecidos, capturadas no instante em que uma onda piroclástica as engoliu. Não eram esculturas nem adereços. Eram pessoas reais, cujos momentos finais haviam sido preservados com uma clareza assustadora pelas cinzas vulcânicas que soterraram a cidade em minutos. Esses moldes não eram apenas descobertas científicas. Eram uma ponte direta e emocional para um desastre ocorrido há quase 2000 anos. Ao contrário de estátuas feitas para parecerem tristes, essas figuras eram tristes. Suas expressões, capturadas em meio a um grito, contam uma história que nenhum livro didático poderia contar. Arqueólogos as encontraram perto dos restos de uma casa, não muito longe de lojas de alimentos e panelas. A vida cotidiana interrompida sem tempo para correr. Essas pessoas foram pegas completamente desprevenidas. O que é especialmente chocante é a rapidez com que a tragédia se desenrolou. Em segundos, uma onda de gás superaquecido e cinzas percorreu a cidade a quase 640 km por hora, atingindo temperaturas de mais de 480 graus Celsius. Não houve sirene de alerta, nem tempo para escapar. Famílias inteiras, amigos, vizinhos. Muitos deles nunca conseguiram sair de casa. E, no entanto, suas histórias não desapareceram. As cinzas se tornaram uma cápsula do tempo, selando não apenas corpos, mas também emoções. De certa forma, essa descoberta mudou a forma como as pessoas veem a história antiga. Pompeia não é apenas um lugar com ruínas, é um lugar que ainda guarda os ecos de vidas humanas reais. Os moldes de gesso, especialmente os de crianças, percorreram museus ao redor do mundo. Eles foram recriados em documentários, referenciados em séries como Doctor Who e estudados em salas de aula da Itália à Califórnia. Esses momentos congelados no tempo continuam a falar, mais alto do que qualquer pergaminho ou inscrição. É fácil pensar no Império Romano como um conjunto de colunas de mármore e grandes arenas, mas descobertas como essa despojam a grandeza e nos mostram o lado humano silencioso e trágico. Não generais ou imperadores, apenas pessoas comuns cujas vidas foram repentinamente interrompidas. E no silêncio desses moldes, o mundo continua a ouvir. Em 2007, nos arredores de Mantua, Itália, cidade conhecida pela trágica história de Romeu e Julieta, arqueólogos descobriram uma história de amor real enterrada sob a terra. 2 esqueletos humanos abraçados foram encontrados em uma sepultura neolítica datada de quase 6.000 anos atrás. Suas cabeças estavam voltadas uma para outra, seus braços e pernas entrelaçados com tanta força que parecia que eles haviam se segurado até o fim. Ao contrário de muitos cemitérios daquela época, este estava livre de sinais de violência ou sacrifício ritual. Não havia armas, sinais de trauma e nenhuma indicação de batalha. Apenas 2 pessoas, um homem e uma mulher, deliberadamente enterradas juntas em uma pose tão íntima que surpreendeu até arqueólogos experientes. Não foi um posicionamento acidental. Alguém os colocou dessa forma, com cuidado e de forma significativa. Por décadas, arqueólogos desenterraram esqueletos lado a lado. Isso não é novidade. Mas o que tornou o casal Valdaro diferente foi a emoção inegável que eles despertaram. Espectadores do mundo todo viram fotos deles e imediatamente sentiram algo mais do que curiosidade. Sentiram uma conexão. Alguns até disseram que isso era uma prova de que o amor pode sobreviver à morte. Não é difícil entender por quê. Suas expressões desapareceram há muito tempo, suas histórias foram esquecidas, mas a maneira como jazem juntos ainda diz tudo. Curiosamente, o sepultamento foi encontrado perto de itens como lâminas de sílex e ferramentas, sugerindo que eles não foram sepultados aleatoriamente.
Pode ter havido um significado mais profundo, talvez espiritual, talvez simbólico. O que o torna ainda mais poderoso é o quão pouco sabemos. Eles poderiam ter sido parceiros, ou irmãos, ou amigos. No entanto, sua pose deixa pouca margem para dúvidas de que eles eram profundamente importantes um para o outro. Agora conhecidos como os Amantes de Valdaro, os dois são preservados e exibidos em um museu, envoltos em vidro, lado a lado para sempre. Os visitantes passam em silêncio, muitas vezes parando mais do que em qualquer artefato de ouro ou estátua antiga. Não há nome famoso, nenhuma batalha épica. Apenas uma única cena da pré-história que diz muito. Em um mundo frequentemente fascinado por reis e conquistas, esses dois esqueletos humildes nos lembram que a conexão, não o poder, é o que dura mais. Na ilha de Öland, na costa sudeste da Suécia, encontram-se as ruínas silenciosas de uma outrora próspera vila chamada Sandbyborg. Mas, sob seus muros de pedra, arqueólogos encontraram uma cena arrepiante que conta a história de uma devastação repentina e total. O que descobriram não foi um campo de batalha, nem um cemitério. Foi um massacre, congelado no lugar. Dentro dos restos de casas, esqueletos foram encontrados esparramados no chão, ainda onde caíram. Não havia sinais de sepultamentos, nem esforços para mover os corpos. Alguns tinham ferimentos de espada no crânio. Outros tinham os braços erguidos, como se tentassem se proteger. Essas pessoas haviam sido atacadas sem aviso. Havia sinais de objetos de valor deixados intocados. Ouro, joias, ferramentas, tudo ainda lá, o que significava que não era um ataque para saque. Era algo pessoal, uma mensagem. Aniquilação total. O que mais chocou os arqueólogos foi o silêncio que se seguiu. Os atacantes não mataram apenas. Eles apagaram o lugar do mapa. Ninguém voltou para enterrar os mortos. A vila nunca foi reconstruída. Por mais de 1500 anos, os restos permaneceram intocados, sendo lentamente absorvidos pelo solo até que equipes modernas começaram a escavar os 20 e 10. Alguns pesquisadores acreditam que o ataque pode ter sido parte de uma disputa de poder. Um grupo exterminando um clã rival. Mas a brutalidade, combinada com o abandono deliberado, sugere que foi mais do que uma guerra. Foi um apagamento. Hoje, Sandbyborg é um dos sítios arqueológicos mais assombrosos da Europa. As pedras ainda estão de pé, mas agora carregam o peso de uma história que nunca deveria ter sido contada. E graças à arqueologia, aqueles que foram silenciados agora falam novamente. Não com palavras, mas com os lugares em que foram encontrados e o silêncio que os seguiu. No alto dos picos gelados dos Andes, a mais de 6.700 metros acima do nível do mar, foi feita uma descoberta que, honestamente, chocou até os arqueólogos mais experientes. Dentro de uma câmara funerária de pedra no vulcão Lulailaco, na Argentina, uma jovem perfeitamente preservada estava sentada, com a cabeça levemente inclinada para a frente, o cabelo cuidadosamente trançado, o rosto em paz, mas com uma única lágrima congelada na bochecha. Ela ficou conhecida como La Donchela, ou a Donzela. Ela não foi encontrada deitada. Estava sentada em uma postura ritual, envolta em tecidos finos e cercada por oferendas, penas, milho e objetos cerimoniais. Sua preservação era impressionante. O ar frio e seco havia mantido sua pele, cílios e até mesmo suas roupas quase intactas por mais de 5 séculos. Ela parecia mais uma menina adormecida do que uma múmia. La Donchela fazia parte da cerimônia inca da capacocha, uma oferenda aos deuses feita em tempos de seca ou incerteza política. Escolhida por sua beleza e status, ela foi retirada de sua comunidade e levada ao cume de um dos vulcões mais altos do mundo. A jornada levaria semanas. Ao chegar ao topo, recebeu uma mistura de ervas sagradas e álcool para fazê-la adormecer. Em seguida, foi deixada para congelar no ar, rarefeito da montanha. O que torna esta descoberta tão intensa não é apenas o nível de preservação. São os pequenos detalhes. Seu rosto ainda macio. Suas roupas dobradas com cuidado. Suas tranças tecidas com esmero. Arqueólogos que a viram de perto dizem que foi como entrar em um momento congelado no tempo, mas também profundamente humano. Como encontrar alguém por quem você não consegue deixar de sentir, mesmo através dos séculos. La Donchela não grita a história para você. Ela a sussurra. Ela não vem de um livro didático. Ela vem de um lugar de silêncio e neve, onde fé e sacrifício se cruzaram. E o mundo ainda não parou de ouvir. Nas zonas úmidas e nebulosas do norte da Europa, arqueólogos fizeram algumas das descobertas mais assustadoras já feitas. Restos humanos enterrados não sob pedras ou terra, mas nas profundezas de turfeiras. Esses corpos encontrados em turfeiras estão tão bem preservados que até impressões digitais e barba por fazer ainda podem ser vistas, apesar de datarem de mais de 2000 anos.
E como você sabe, muitos deles não são adultos. Na Dinamarca, Irlanda e Alemanha, equipes descobriram corpos com cabelos intactos, membros retorcidos e até cílios visíveis. Alguns foram encontrados com cordas em volta do pescoço, outros com oferendas cuidadosamente colocadas ao lado. Um caso particularmente famoso é o de uma figura adolescente apelidada de Garota Ide, descoberta na Holanda. Seus longos cabelos ruivos e rosto sereno pareciam desafiar os séculos que ela passara enterrada em lama ácida. Por que essas pessoas foram colocadas nas turfeiras? Alguns acreditam que foram sacrificadas, possivelmente durante cerimônias tribais que pediam terras férteis ou vitória na guerra. Mas o que chama a atenção é o quão ritualizados e cuidadosos eram esses enterros. Não eram aleatórios, eram significativos. A turfa funcionava como um freezer natural. Condições frias e com baixo teor de oxigênio impediam a proliferação de bactérias, preservando pele, órgãos e roupas. É como abrir uma porta para a Idade do Ferro e encontrar alguém esperando do outro lado. Essas descobertas não nos ensinam apenas sobre rituais antigos, elas nos conectam a indivíduos reais de um mundo distante. Não eram mitos, eram reais, com vidas e comunidades que desapareceram há muito tempo, e graças aos pântanos, nunca partiram de verdade. Bem no coração da cidade do México, encontram-se os restos de um dos lugares mais sagrados e sangrentos da história mesoamericana, o Templo Maior. Esta enorme pirâmide escalonada outrora se elevava sobre a capital asteca de Tenochtitlan. E o que os arqueólogos encontraram sob suas camadas fascinou e, honestamente, horrorizou pessoas ao redor do mundo. Escavações nas últimas décadas revelaram centenas de crânios humanos dispostos em imponentes estantes chamadas tzompantli. Essas eram estruturas reais que os astecas construíram para exibir as cabeças daqueles sacrificados aos deuses. Abaixo do próprio templo, encontraram fossos de oferenda repletos de ossos, lâminas de obsidiana, conchas e até restos de onça. Mas o que realmente chocou os pesquisadores foram os esqueletos compactados, muitos com marcas de corte nas costelas e espinhas, mostrando a precisão dos rituais. Não se tratava de violência aleatória. Seguia regras cerimoniais rígidas, frequentemente vinculadas ao calendário asteca, alinhamentos cósmicos e ciclos sazonais. O Deus Sol precisava de força, acreditavam eles, e a força vinha da essência da vida. As vítimas eram frequentemente tratadas como convidados de honra antes do ritual, bem alimentadas, adornadas com pinturas e penas elaboradas e conduzidas em procissão até o topo do templo. Em uma descoberta recente, arqueólogos encontraram uma grande caixa de pedra cheia de ossos e crânios esculpidos, enterrada sob o que teria sido um espaço público. Não estava escondido. Era para ser visto. E hoje, esses ossos falam com mais poder do que qualquer glifo ou pergaminho jamais poderia. Não são apenas relíquias de um mundo perdido. São uma janela arrepiante para uma civilização que via a vida e a morte por uma lente completamente diferente. Para eles, sacrifício não era destruição. Era uma oferenda a algo maior. E graças aos arqueólogos que descascaram cada camada do Templo Maior, essa visão de mundo não é mais um mistério. Na tranquila zona rural de Somerset, Inglaterra, encontra-se um lugar que parece bastante tranquilo visto de fora. Mas dentro da caverna de Gove, arqueólogos descobriram algo profundamente perturbador. Ossos com mais de 14 mil anos estavam espalhados pelo chão. A princípio, parecia um sítio pré-histórico qualquer. Mas então, notaram algo estranho. Os ossos tinham marcas de corte. Cortes limpos e deliberados, como os feitos por ferramentas usadas para processar carne. Ainda mais chocante, alguns dos crânios haviam sido cuidadosamente moldados em tigelas. Não foram acidentes, foi intencional. Especialistas determinaram que esses primeiros humanos não estavam apenas sobrevivendo em condições adversas, mas também se voltando para práticas que a maioria das sociedades abandonaria completamente mais tarde. Não se tratava de violência ou punição, tratava-se de sobrevivência, e talvez até de ritual. Essas pessoas viveram no limiar da última era glacial, quando a Terra era fria, os recursos eram escassos e a linha entre a vida e a morte era tênue. O que torna este sítio tão significativo é o quão metódico tudo era. A maneira como os ossos eram arrancados, a maneira como os crânios eram moldados. Havia um sistema para isso. Alguns cientistas acreditam que pode ter tido um significado espiritual, não apenas uma tentativa desesperada de suportar o frio. Os restos mortais encontrados na caverna de Gove são agora armazenados e estudados sob condições rigorosas, revelando mais a cada ano. As ferramentas, ossos e marcas contam uma história desconfortável, mas inegável. Essas pessoas fizeram o que precisavam para sobreviver em um mundo brutal, e ao fazer isso, deixaram para trás um dos quebra-cabeças arqueológicos mais antigos e complexos da história britânica. Todo mundo conhece Pompeia, mas poucos ouviram falar de Herculano, sua vizinha menor, soterrada pela mesma erupção vulcânica. Enquanto Pompeia foi atingida por uma chuva de cinzas, Herculano foi sufocada por uma onda fervente de gás e lama que se precipitou tão rápido que transformou as pessoas em conchas pétreas em segundos. Quando os arqueólogos começaram a escavar uma fileira de casas de barcos à beira-mar, esperavam encontrar depósitos. Em vez disso, descobriram algo muito mais devastador.
Amontoadas dentro desses abrigos, havia mais de 300 pessoas, amontoadas, esperando por um resgate que nunca chegou. Muitas delas foram encontradas segurando sacolas de joias, comida e ferramentas, os itens mais valiosos que podiam carregar. Elas não estavam fugindo de casa, elas estavam esperando para serem salvas. Algumas estavam descansando contra as paredes, outras estavam encolhidas nos cantos. Elas se reuniram perto da costa, provavelmente esperando que os navios romanos chegassem. Mas a onda de calor as atingiu antes que qualquer ajuda chegasse. Num piscar de olhos, suas vidas foram seladas na lama vulcânica tão rapidamente que os arqueólogos mais tarde recuperaram seus esqueletos, ainda usando brincos, cintos e sandálias. Uma descoberta particularmente assustadora foi a de um soldado, ainda usando um cinto militar e carregando uma espada. Ele havia chegado tão longe, possivelmente guiando outros para a segurança. Morreu fazendo isso. O sítio arqueológico está tão bem preservado que pesquisadores conseguiram estudar suas últimas refeições a partir do conteúdo de seus estômagos. Ao contrário das ruínas teatrais de Pompeia, Herculano é mais silenciosa, porém mais íntima. Os rostos não são moldados em gesso. São ossos, congelados no lugar, imóveis, esperando, observando. E graças ao fluxo vulcânico que os engoliu, sua história não terminou em silêncio. Foi apenas pausada, até que a desenterrássemos novamente. Em meados do século XVIII, 2 navios britânicos, o HMS Erebus e o HMS Terror, partiram para mapear a passagem noroeste, uma rota marítima através do Ártico que nunca havia sido mapeada com sucesso. A missão, liderada por Sir John Franklin, desapareceu sem deixar vestígios. Por mais de um século, ninguém soube o que aconteceu. Então, pedaço por pedaço, o Ártico começou a revelar seus segredos. Arqueólogos e equipes forenses acabaram encontrando restos de esqueletos espalhados pela paisagem árida da ilha Rei Guilherme. Os corpos apresentavam sinais de exposição ao frio extremo e desnutrição. Alguns tinham cortes profundos nos ossos, sugerindo o inimaginável. Pessoas fazendo o que podiam para sobreviver quando os navios ficaram presos no gelo. Uma descoberta assustadora foi um par de pernas esqueléticas, ainda dentro de calças de lã, encontradas sozinhas na tundra. Em outro caso, um barco improvisado foi encontrado carregado com talheres, livros e ossos humanos. Àquela altura não eram exploradores árticos experientes, eram homens exaustos carregando símbolos de casa por um deserto congelado. Ainda na última década, arqueólogos descobriram os restos naufragados de ambos os navios, estranhamente bem preservados na água gelada. Pratos, ferramentas e até botas de couro permaneceram a bordo. Mas são as histórias humanas, encontradas em fragmentos ao longo da costa, que deixam a impressão mais forte. A expedição Franklin não se perdeu em um desastre repentino. Ela se desfez lentamente, passo a passo, quilômetro a quilômetro. Os restos famintos não são apenas ossos. São o que resta de uma ambição que se aprofundou demais no frio e pagou o preço final. O que começou como um triunfo da exploração terminou em um dos colapsos mais silenciosos e tristes da história. Então, quando os moradores de Andhra Pradesh avistaram essa criatura enorme na margem do rio, ela sinceramente não se parecia com nada que você encontraria em um livro de biologia. Tinha uma pele realmente dura e escamosa, uma cabeça que se parecia muito com a de um lagarto gigante e apêndices longos e pálidos, saindo de uma parte rasgada de seu corpo. As pessoas se reuniram rapidamente, tirando fotos e, você sabe, especulando se era alguma fera antiga, um sobrevivente pré-histórico, ou talvez algo totalmente desconhecido. A verdade, porém, embora menos mítica, era igualmente fascinante. Especialistas identificaram a criatura como um animal de águas profundas inchado e em decomposição, possivelmente um peixe-remo ou uma baleia realmente grande, distorcido pelo tempo, gases e pelas condições do rio. Aqueles estranhos tentáculos brancos, na verdade, eram tecidos musculares e intestinos, empurrados para fora pela pressão durante a decomposição. Mesmo assim, apesar da explicação científica, a descoberta reacendeu antigas histórias na região, contos de serpentes fluviais e criaturas esquecidas do folclore local. E naquele momento, a linha entre ciência e lenda se turvou, provando mais uma vez que, sim, o mundo natural ainda pode nos surpreender de maneiras que parecem quase sobrenaturais. Em 2016, enquanto escavavam um canteiro de obras perto de Atenas, arqueólogos fizeram uma descoberta que levantou mais perguntas do que respostas. Lado a lado, em fileiras organizadas, estavam dezenas de esqueletos, homens com braços e pernas acorrentados por algemas de ferro. Seus ossos datavam de mais de 2.500 anos, da época da antiga democracia, e ninguém jamais vira nada parecido. Não eram criminosos jogados em uma vala. Seus corpos estavam cuidadosamente alinhados, sugerindo que alguém se deu ao trabalho de organizar aquele enterro em massa. No entanto, suas amarras permaneceram, enferrujadas e fundidas aos ossos. Alguns estavam até acorrentados aos pares. A precisão da cena soou clínica e trágica ao mesmo tempo. Especialistas acreditam que as vítimas podem ter feito parte de uma revolta fracassada, possivelmente apoiadores de uma figura política tentando tomar o controle. Sua execução, feita de uma só vez, provavelmente pretendia enviar uma mensagem, sem lápides, sem honrarias,
Apenas ferro, terra e silêncio. O mais assustador é o quão bem os corpos foram preservados. O alinhamento dos ossos, a posição dos grilhões, até mesmo vestígios das correias usadas para prendê-los. Tudo estava intacto. Isso deu aos arqueólogos uma rara oportunidade de entender como o poder funcionava no mundo antigo, especialmente durante seus momentos mais sombrios. Embora Atenas seja celebrada como o berço da democracia, este túmulo nos lembra que o progresso nem sempre foi pacífico. Sob os templos e teatros jazem os restos mortais de pessoas reais, presas nas correntes políticas da época. Pessoas que provavelmente nunca entraram para os livros de história, até agora. Quando o RMS Titanic afundou no Atlântico Norte em 1912, mais de 1.500 pessoas perderam a vida em uma das tragédias marítimas mais icônicas já registradas. O navio era um palácio flutuante, repleto de tudo, desde escadarias de mogno a orquestras completas. Mas, bem abaixo das ondas, tornou-se algo completamente diferente. Um cemitério a 3 quilômetros da superfície. Por décadas, os destroços permaneceram intocados. Então, na década de 1980, foram finalmente encontrados. As imagens eram surreais. Pratos de jantar ainda empilhados, sapatos onde antes jaziam corpos, garrafas de vinho fechadas espalhadas pelo fundo do oceano. Mas o que mais espantou os pesquisadores foram os vestígios assustadores dos próprios passageiros. Embora os restos mortais humanos tivessem desaparecido em sua maioria, seus contornos, calçados, roupas e itens pessoais permaneciam no lugar, congelados no tempo pela quietude do mar profundo. Em um ponto, um par de sapatos de couro jazia lado a lado, ao lado de um relógio de bolso e um pente. Era evidente que alguém estivera ali, talvez esperando, talvez se apegando à esperança. Esses restos não eram apenas artefatos, eram testemunhas silenciosas. E, no entanto, apesar da tristeza, nada no naufrágio do Titanic parece encenado. É real. Lá embaixo, no escuro, onde não há som e quase nenhuma luz, os objetos do cotidiano falam mais alto que palavras. Óculos, escovas de dente, cartas. Cada uma delas uma lembrança que afundou com o navio e ali permaneceu. Sob as movimentadas ruas de Paris, muito abaixo dos cafés e casas de moda, existe um mundo oculto que outrora abrigou mais pessoas do que a cidade acima. No século XVIII, cemitérios superlotados forçaram as autoridades municipais a começar a mover os mortos para antigas pedreiras subterrâneas. Com o tempo, esse vasto labirinto se transformou no que hoje conhecemos como as catacumbas de Paris. Mas o que a maioria dos visitantes não percebe é que, além dos caminhos turísticos iluminados por velas, encontram-se inúmeros jazigos lacrados que nunca foram mapeados e, quando abertos, o silêncio é avassalador. Nos últimos anos, arqueólogos que trabalhavam sob as ruas perto de antigos conventos e igrejas descobriram vários jazigos repletos de ossos humanos do chão ao teto. Não eram as paredes decorativas de caveiras que os turistas veem. Eram câmaras ocultas, algumas ainda impregnadas do cheiro de decomposição antiga, lacradas há séculos e esquecidas à medida que a cidade crescia sobre elas. O que torna esses jazigos diferentes é o que foi deixado para trás com os mortos. Caixões de madeira velhos, chaves enferrujadas, pedaços de pano e, certa vez, até mesmo uma carta cuidadosamente dobrada, escondida sob um fêmur. Em um caso, os ossos estavam misturados com entulho de construção, sugerindo que quando os prédios eram reformados há séculos, eles simplesmente jogavam os restos mortais de lado e os emparedavam. Equipes forenses que estudavam os restos mortais encontraram sinais de superlotação, estresse e doenças, evidências de que muitas dessas pessoas viveram vidas difíceis em tempos de peste, guerra ou fome. Em um cofre, eles descobriram camadas de ossos empilhados de tal forma que parecia que pessoas haviam sido adicionadas em ondas, possivelmente durante uma epidemia mortal. Hoje, esses cantos escondidos de Paris estão sendo estudados lenta, silenciosamente e com muito cuidado. Alguns cofres são perigosos demais para serem abertos, e outros são tão profundos que equipamentos modernos têm dificuldade para alcançá-los. Mas o que já foi encontrado pinta um quadro assustador sobre uma das cidades mais célebres do mundo. A Cidade dos Esquecidos. Não reis, não heróis. Apenas pessoas comuns, amontoadas no escuro. Suas histórias trancadas atrás de muros de pedra por centenas de anos até agora. Eles trouxeram rochas lunares, escanearam seu núcleo e encontraram água congelada. O que agora sabemos sobre a Lua vai te surpreender. A história da Lua não começou silenciosamente. De acordo com a teoria científica mais amplamente aceita, a Lua nasceu do caos, uma colisão cósmica colossal. Há mais de 4 bilhões de anos, a Terra não era o planeta azul e calmo que conhecemos hoje. Ela ainda era jovem, quente e constantemente bombardeada por enormes rochas espaciais. Então aconteceu algo ainda mais dramático. Um objeto do tamanho de Marte que os cientistas chamam de Theia se chocou contra a Terra. Não foi apenas um impacto.
Foi uma colisão em alta velocidade que mudou os dois mundos para sempre. O impacto não destruiu a Terra, mas lançou uma enorme nuvem de rocha derretida e detritos para o espaço. Por um breve momento, a Terra teve um anel de fogo brilhante ao seu redor. Não muito diferente dos anéis de Saturno, mas feito das próprias entranhas do nosso planeta. Esse material não se desprendeu simplesmente. Ele começou a se aglomerar, mantido pela gravidade, e começou a formar um novo corpo celeste, a Lua. Essa teoria explica por que a composição da Lua é tão semelhante à das camadas externas da Terra. Cientistas compararam os isótopos em rochas lunares trazidas pelas missões Apollo e encontraram semelhanças impressionantes. A Lua não é apenas vizinha da Terra, é mais como sua gêmea, forjada a partir das mesmas origens derretidas. Curiosamente, a Lua que vemos hoje não se formou instantaneamente. Após o impacto, levaria dias, talvez semanas, para que os detritos se assentassem e começassem a se moldar em uma esfera. E essa esfera teria brilhado em brasa por milhões de anos antes de esfriar. Provavelmente estava mais perto da Terra no início, muito mais perto, pairando muito maior no céu. As forças de maré eventualmente a empurraram para mais longe, para onde orbita agora, a cerca de 386 mil quilômetros de distância. Existem outras teorias, é claro. Algumas sugerem que a Lua se formou em outro lugar e foi capturada pela gravidade da Terra. Outras afirmam que a Terra e a Lua se formaram lado a lado. Mas nenhuma dessas teorias se alinha com as impressões digitais químicas encontradas no solo lunar. A hipótese do impacto gigante ainda se mantém forte porque as peças se encaixam literal e cientificamente. À primeira vista, elas podem não parecer tão especiais, cinzas, empoeiradas e desgastadas. Mas, sob um microscópio, elas contam uma história que abrange bilhões de anos. As rochas lunares são como cápsulas do tempo. Elas não foram tocadas pela chuva, pelo vento ou pela vida biológica. Não houve erosão, nem raízes de plantas, nem água correndo sobre elas. Na verdade, algumas das rochas são mais antigas do que quaisquer rochas encontradas na superfície da Terra. Uma delas, apelidada de Rocha do Gênesis, tem mais de 4,4 bilhões de anos, praticamente desde a época em que a Lua se formou. A maioria das rochas lunares se divide em 3 tipos principais: basalto, brecha e anortosito. Basaltos são rochas vulcânicas, evidências de antigos fluxos de lava que outrora escorriam pela superfície lunar. Brechas são uma mistura selvagem, formada a partir de impactos, pedaços quebrados fundidos sob intenso calor e pressão. E anortosito, aquela rocha branca e brilhante que reflete a luz solar tão bem que forma as terras altas, e acredita-se que seja a crosta original da Lua. Graças a essas amostras, os cientistas descobriram que a Lua já foi vulcanicamente ativa. Alguns dos fluxos de basalto datam de bilhões de anos, sugerindo uma época em que rocha derretida brotou de seu interior e se espalhou por planícies enormes. Essas planícies, conhecidas como Maria Lunar, são o que formam as manchas escuras que podemos ver da Terra a olho nu. Mas as rochas lunares não revelaram apenas a história da Lua, elas também ajudaram a desvendar a da Terra. Comparações de isótopos entre rochas lunares e terrestres mostraram uma assinatura quase idêntica, apoiando a ideia de que tanto a Terra quanto a Lua compartilham uma origem comum, provavelmente do mesmo corpo planetário, após um impacto gigante. Mesmo hoje, décadas depois, os cientistas ainda analisam pequenos fragmentos das amostras da Apollo. Novas tecnologias, como microscópios eletrônicos de varredura e espectrômetros de massa, permitem investigações mais detalhadas do que nunca. Pesquisadores até encontraram traços de partículas do vento solar incrustadas na poeira, evidências físicas diretas da influência do Sol, armazenadas por eras no solo lunar. Sob a silenciosa superfície cinzenta da Lua, encontra-se um mundo que não podemos ver, mas que os cientistas passaram décadas tentando entender. Pode parecer uma rocha morta à deriva no espaço, mas a Lua contém camadas surpreendentes em seu interior. E estudos recentes revelaram que seu interior é muito mais complexo e dramático do que se pensava. A Lua tem uma crosta, um manto e um núcleo muito parecido com o da Terra, mas seu núcleo é menor e menos ativo. Cientistas da NASA, usando dados de sismógrafos deixados pelos astronautas da Apollo, descobriram que o núcleo da Lua é parcialmente fundido. Ele tem cerca de 480 quilômetros de largura, cercado por uma camada externa fluida e um núcleo interno sólido. Esse núcleo interno, de acordo com uma reanálise de 2024, usando inteligência artificial, pode ser quase inteiramente feito de metal e surpreendentemente semelhante ao da Terra, apenas em escala reduzida. E tem mais. Abaixo da superfície, nas profundezas do manto, cientistas detectaram estruturas densas e ricas em metal, possivelmente fragmentos da formação caótica da Lua primitiva. Alguns acreditam que podem até ser restos de Theia, o misterioso corpo do tamanho de um planeta que pode ter colidido com a Terra para formar a Lua. Essas massas ultradensas podem ajudar a explicar algo que há muito tempo intriga os pesquisadores: os aglomerados gravitacionais da Lua, ou MASCONs, abreviação de concentrações de massa, que sutilmente puxam as espaçonaves e alteram suas trajetórias. Em 2023, o mapeamento térmico do interior da Lua sugeriu que o calor ainda está vazando das profundezas, especialmente sob certas crateras. Isso levou a uma onda de especulações, algumas baseadas na ciência, outras não.
Uma das alegações mais virais surgiu quando uma imagem de satélite, como a que você viu na miniatura deste vídeo, pareceu mostrar estranhas formações douradas em uma cratera antiga. As redes sociais explodiram com rumores. Haveria ouro sob a superfície da Lua? As mineradoras já estavam planejando missões para reivindicá-lo. A verdade, claro, é menos chamativa, mas ainda assim fascinante. O brilho nessas imagens não era ouro, era uma combinação da refletividade do mineral e dos ângulos de iluminação durante o nascer do Sol lunar. No entanto, há uma alta concentração de elementos raros em certas regiões, incluindo tório e urânio, e algumas áreas têm uma densidade excepcionalmente alta de titânio, o que seria valioso para futuros projetos de construção da Lua ou coleta de recursos. A ideia de uma corrida do ouro lunar pode ser mais fantasia do que fato por enquanto, mas o interesse que ela despertou revela o quão pouco ainda sabemos sobre o que está escondido no subsolo. E é exatamente por isso que as próximas missões da NASA e de outras agências espaciais estão se concentrando não apenas na superfície, mas em perfurações mais profundas. Durante a maior parte da história humana, metade da Lua permaneceu invisível. Como a Lua está sincronizada com a Terra por maré, ela nos mostra apenas uma face. A mesma face, todas as noites. O outro lado, muitas vezes erroneamente chamado de lado escuro, permaneceu um mistério total até 1959, quando a sonda espacial soviética Luna 3 tirou as primeiras fotos granuladas. O que foi revelado surpreendeu a todos. Ao contrário do lado que vemos da Terra, pontilhado por planícies suaves e escuras, chamadas Marias, o lado oculto era um deserto irregular e cheio de crateras. Parecia mais antigo, mais hostil e muito menos tolerante. Essa diferença intrigou os cientistas. Por que um lado seria tão diferente? Pesquisas posteriores ofereceram uma pista. O lado da Lua voltado para a Terra tem uma crosta mais fina, o que permitiu que a lava subisse e se espalhasse após impactos antigos, formando os Marias. A crosta do lado oculto é mais espessa. Então, quando meteoros a atingiram, a rocha derretida não conseguiu rompê-la. O resultado? Sem mares calmos, apenas terras altas esburacadas. A maior cicatriz no lado oculto é a Bacia Polo Sul Aitken, uma das maiores crateras de impacto do Sistema Solar, com mais de 2.570 quilômetros de largura. É tão profunda que pode ter perfurado o manto lunar. A missão chinesa Chang'e 4, que pousou lá em 2019, nos deu uma visão ainda mais próxima. Ela confirmou a presença de minerais incomuns, possivelmente debaixo da crosta, levantando a possibilidade de que esse impacto massivo tenha exposto material do interior da Lua. Portanto, o lado oculto não é mais escuro, é apenas um território inexplorado, ainda guardando segredos que podem remodelar o que sabemos sobre as origens e a evolução da Lua. E agora, com novas missões a caminho, estamos finalmente começando a ouvir a metade que permaneceu em silêncio por tanto tempo. Se você andasse na Lua sem um traje espacial, morreria em segundos, não por causa das temperaturas congelantes ou da radiação cósmica, mas simplesmente porque não há ar respirável. Mas isso não significa que a Lua esteja completamente vazia de atmosfera. Tecnicamente ela tem uma, só que não do tipo com que estamos acostumados. Os cientistas a chamam de exosfera, e ela é incrivelmente fina. Tão fina, na verdade, que o número de moléculas em 1 centímetro cúbico de espaço mal registraria cerca de 100 moléculas ou menos. Em comparação, a atmosfera da Terra contém aproximadamente 10 bilhões de moléculas no mesmo espaço. É por isso que costumamos dizer que a Lua não tem atmosfera alguma. Ela está bem próxima disso. Ainda assim, o pouco que ela tem é fascinante. A exosfera da Lua é feita de oligoelementos como hélio, sódio e até potássio. Esses elementos não são mantidos no lugar pela gravidade, da mesma forma que a Terra mantém seu ar. Em vez disso, eles são liberados pela radiação solar, impactos de micrometeoros e decaimento radioativo do interior da Lua. Então, eles se afastam no espaço em horas ou dias. Em 2024, a missão Chandrayaan-3 da Índia confirmou flutuações nas emissões de sódio perto da superfície da Lua, especialmente durante tempestades solares. Esses picos revelaram o quão frágil é a exosfera lunar e como a atividade solar pode moldá-la. A NASA também descobriu que moléculas de água podem existir brevemente na exosfera durante o dia lunar, vaporizadas da superfície pelo calor e pela luz solar. À noite, quando as temperaturas caem, elas congelam novamente ou desaparecem. Então sim, há algo lá em cima, mas chamá-lo de ar seria como chamar uma neblina de inundação. É quase imperceptível, mas ainda cheio de pistas sobre a interação da Lua com o espaço, o Sol e até mesmo a própria Terra. Durante décadas, os cientistas acreditaram que a Lua estava completamente seca. Então veio uma descoberta que mudou tudo: água congelada, escondida em crateras sombreadas perto dos polos. E não apenas vestígios, pode haver centenas de milhões de toneladas dela, enterradas em regiões que nunca veem a luz do Sol.
A chave para essa descoberta veio da missão L-Cross, da NASA, que em 2009 fez uma sonda colidir com uma cratera permanentemente sombreada, perto do polo sul da Lua. Instrumentos detectaram vapor de água e fragmentos de gelo da explosão. Desde então, tanto a NASA quanto a Agência Espacial Indiana ISRO confirmaram descobertas semelhantes usando imagens infravermelhas e espectrometria. Então, de onde vem essa água? Parte dela provavelmente chegou em cometas e asteroides que se chocaram contra a superfície bilhões de anos atrás. Mas também há uma boa chance de que parte dela tenha se formado no local, criada quando o hidrogênio do vento solar colidiu com minerais contendo oxigênio no solo lunar. Essas reservas geladas são mais do que uma curiosidade científica. Elas mudam o jogo. Futuras bases lunares poderiam usar essa água congelada não apenas para beber, mas também para gerar oxigênio respirável e combustível de foguete por meio da eletrólise. Uma colônia lunar poderia se tornar autossustentável, lançando missões mais profundas no espaço, sem precisar de suprimentos constantes da Terra. Mas há um porém. Essas crateras congeladas são alguns dos lugares mais difíceis de alcançar. As temperaturas caem abaixo de 150 graus Celsius negativos. Não há luz solar, nem linha de visão para a Terra para comunicações, e o terreno é traiçoeiro. Mesmo assim, vários países estão correndo para chegar lá. O programa Artemis da NASA, os módulos lunares da China e empresas privadas têm planos voltados para os polos, porque onde há água, há potencial para a sobrevivência, para a exploração e talvez um dia para a indústria. Pode não ter vulcões rugindo ou placas tectônicas se movendo como a Terra, mas a Lua não é totalmente parada. Sob sua superfície antiga, a Lua estremece e, às vezes, estronda com força suficiente para rachar rochas. Esses são chamados de terremotos lunares e vêm em vários tipos, cada um revelando algo diferente sobre o que está acontecendo sob a superfície. Alguns terremotos lunares são causados por mudanças de temperatura. A Lua passa de fervente durante o dia para congelante à noite, criando um estresse que faz a superfície ranger e estalar. Esses são menores e relativamente inofensivos. Outros vêm de impactos de meteoritos ou forças de maré da gravidade da Terra. Mas há também os terremotos lunares profundos, aqueles que se originam até 1.100 km abaixo da superfície, detectados por sismógrafos colocados durante as missões Apollo. Alguns desses terremotos podem durar até 10 minutos. Isso é muito mais tempo do que a maioria dos terremotos na Terra. O que os está causando? Os cientistas acreditam que é o cabo de guerra gravitacional entre a Terra e a Lua. À medida que a órbita da Lua muda ligeiramente ao longo do tempo, o estresse se acumula e é liberado nesses solavancos longos e lentos. Ainda mais misteriosos são os terremotos lunares superficiais. Eles vêm de apenas alguns quilômetros abaixo da superfície e podem ser surpreendentemente fortes, chegando à magnitude 5 na escala Richter. Isso é o suficiente para derrubar equipamentos ou danificar um habitat. Alguns deles acontecem perto de falhas geológicas, que podem ainda estar se deslocando lentamente à medida que a Lua esfria e se contrai. De fato, a sonda Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA encontrou evidências de novas cristas de escarpas de falhas geológicas que se formam quando a superfície se curva, sugerindo que a Lua ainda está encolhendo, mesmo agora. Entender esses terremotos não é apenas acadêmico. Se os humanos vão construir estruturas permanentes na Lua, precisamos saber o que está se movendo sob nossos pés, porque mesmo em um lugar sem clima, sem tectônica e sem vida, o solo ainda treme. Hoje, a Lua não tem um campo magnético global. Uma bússola não funcionaria lá em cima. Mas bilhões de anos atrás, as coisas eram muito diferentes. Rochas lunares antigas revelam uma verdade surpreendente. A Lua já teve um campo magnético quase tão forte quanto o da Terra. Então, o que aconteceu? Cientistas acreditam que o núcleo da Lua já foi derretido e ativo, assim como o da Terra. Conforme o ferro derretido fluía, ele criava um dínamo, um gerador magnético natural. Esse campo provavelmente durou várias centenas de milhões de anos, protegendo a superfície lunar da radiação solar. Mas, eventualmente, o pequeno tamanho da Lua se tornou sua fraqueza. Ela esfriou muito rápido. O fluxo dentro do núcleo diminuiu e depois parou, e o campo magnético desapareceu. Os sinais magnéticos mais fortes encontrados hoje vêm de áreas específicas da crosta lunar. Esses pontos quentes magnéticos são relíquias restantes congeladas quando a lava esfriou durante a fase magnética inicial da Lua. Alguns são tão poderosos que até interferem nos instrumentos de espaçonaves modernas. Em 2025, simulações avançadas usando dados de rochas da Apollo confirmaram que esse magnetismo antigo atingiu seu pico há cerca de 4 bilhões de anos, antes de declinar lentamente. O outrora poderoso campo magnético da Lua eventualmente desapareceu em silêncio. Ainda assim, seus traços permanecem, gravados em pedra. E essas impressões digitais magnéticas fazem mais do que nos contar sobre a Lua. Elas ajudam os cientistas a entender como os planetas se formam, como seus núcleos se comportam e o que pode ser possível em outros mundos rochosos. Até mesmo Marte mostra indícios de um passado magnético perdido. A história magnética da Lua é como um fantasma invisível hoje, mas registrado profundamente em sua superfície, lembrando-nos de que mesmo mundos silenciosos já estiveram vivos em seu interior. A poeira lunar pode parecer macia e pulverulenta nas fotos, mas não se engane. Ela é uma das substâncias mais perigosas da Lua. Esse pó fino e cinza é conhecido como regolito e não se parece em nada com a poeira da Terra.
Como não há vento ou água para alisá-la, a poeira lunar é afiada. Cada grão é como um caco microscópico de vidro. Ele se agarra a tudo: trajes espaciais, ferramentas e equipamentos. Os astronautas da Apollo disseram que ela entrou nas articulações, arranhou viseiras e até cheirou a pólvora quando levada para o módulo de pouso. E há o risco à saúde. Os grãos são tão minúsculos que, se inalados, podem se alojar nos pulmões e nunca mais sair. Alguns cientistas comparam isso à inalação de vidro em pó ou amianto. Durante as missões Apollo, os astronautas relataram tosse, espirros e irritação após serem expostos por apenas algumas horas. Em 2024, testes usando poeira lunar simulada na Terra confirmaram que a exposição a longo prazo pode causar sérios problemas de saúde, especialmente em ambientes fechados, como bases lunares. É por isso que a NASA está trabalhando em filtros especiais, tecidos repelentes de poeira e câmaras de descompressão projetadas especificamente para manter a poeira do lado de fora. Até mesmo a superfície em si é um desafio. O regolito pode ser enganosamente solto, rodas afundam, pernas tombam e os módulos de pouso podem levantar enormes nuvens de poeira durante a descida. Essa nuvem de poeira pode cobrir instrumentos próximos ou refletir luz solar suficiente para despistar sensores. Se os humanos vão viver na Lua, precisaremos dominar a poeira, porque lá em cima não é apenas sujeira, é um perigo silencioso que se esconde à vista de todos e pode ser decisivo para a sobrevivência a longo prazo. Escondidos sob a superfície da Lua, encontram-se longos e sinuosos túneis, remanescentes de antiga atividade vulcânica. Estes são tubos de lava lunares e podem ser a melhor esperança que temos para construir futuras bases além da Terra. Bilhões de anos atrás, a Lua era vulcanicamente ativa. Rios de lava fluíam por sua superfície. À medida que as camadas superiores esfriavam e endureciam, a rocha derretida continuou a fluir por baixo, eventualmente drenando e deixando para trás tubos ocos, alguns se estendendo por quilômetros. Por que esses tubos importam agora? Porque eles oferecem abrigo natural. A superfície da Lua é bombardeada pela radiação solar, atingida por micrometeoritos e oscila entre temperaturas extremas. Mas dentro de um tubo de lava é silencioso, estável e protegido. As temperaturas são mais consistentes e há proteção contra raios cósmicos e a ameaça de terremotos. Algumas dessas cavernas são enormes. Com base em varreduras de radar e imagens de satélite, os cientistas acreditam que algumas podem ser largas o suficiente para abrigar arranha-céus em seu interior. De fato, a sonda espacial japonesa Kaguya detectou uma entrada de 15 metros de largura, que leva ao que pode ser um túnel com centenas de metros de profundidade. A NASA e as agências espaciais internacionais já estão considerando esses tubos como possíveis locais para habitats. Robôs poderiam explorá-los primeiro, seguidos por equipes que montariam abrigos infláveis ou até mesmo usariam impressoras 3D para construir habitats usando o solo lunar. E se isso parece algo saído de The Expanse ou Interestelar, não está longe disso. Essas cavernas naturais poderiam ser a base de cidades lunares reais, lugares onde humanos poderiam viver, trabalhar e estudar em segurança, nas profundezas da própria Lua. A Lua não é apenas uma rocha distante no céu. Na verdade, ela molda a vida na Terra todos os dias. Sua força gravitacional é responsável pelas marés, mas como você sabe, sua influência é ainda mais profunda do que a maioria das pessoas imagina. Toda vez que a maré sobe ou desce, é por causa da Lua. Sua gravidade puxa os oceanos da Terra, criando protuberâncias que se movem conforme a Lua orbita. Esse movimento constante afeta a vida marinha, os padrões climáticos e até mesmo a rotação da Terra. Na verdade, a Lua está lentamente nos desacelerando. Nossos dias estão ficando mais longos em cerca de 1,5 milissegundo a cada século. Mas aqui está a parte louca. Sem a Lua, a Terra pode não ser tão estável. A Lua atua como uma âncora, ajudando a manter a inclinação da Terra e, portanto, nossas estações de oscilar muito descontroladamente. Sem ela, nosso planeta poderia se inclinar drasticamente ao longo do tempo, possivelmente criando mudanças climáticas extremas que desafiariam a vida como a conhecemos. Alguns pesquisadores acreditam que a Lua até desempenhou um papel na origem da vida. As zonas de maré que ela criou, áreas quentes e rasas que subiam e desciam com as marés, podem ter sido locais ideais para a formação da vida primitiva. Essas poças concentravam substâncias químicas, as expunham à luz solar e, em seguida, as reciclavam novamente. Até mesmo nossos calendários e mitos estão ligados à Lua. Culturas antigas marcavam o tempo por suas fases. Música, arte e até nomes de bandas como The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, refletem sua influência onipresente. Portanto, embora possa parecer distante, a Lua é tudo menos isso. Ela é uma parceira silenciosa na história do nosso planeta, puxando os cordões a 386 mil quilômetros de distância, moldando oceanos, guiando o tempo e talvez até ajudando a acender a primeira centelha da vida.
Por décadas, as pessoas alegaram ver coisas estranhas na Lua: domos, torres, luzes e até objetos voadores. Alguns dizem que há bases alienígenas escondidas em crateras. Outros apontam para imagens de satélite com formas borradas e dizem que estão sendo encobertos. Mas o que a ciência diz? A maioria dessas alegações vem de fotos de baixa resolução ou interpretações errôneas de características naturais. O cérebro humano é programado para encontrar padrões, especialmente rostos ou estruturas. É chamado de pareidolia, o mesmo efeito que faz as pessoas verem formas em nuvens ou figuras entorradas. Quando se trata do terreno sombrio da Lua, é a tempestade perfeita para esse tipo de ilusão. Um dos casos mais famosos é o chamado Shard, uma sombra alta e fina, vista nas primeiras fotografias lunares. Alguns acreditavam que era uma torre ou antena. Mais tarde, imagens melhores mostraram que era apenas uma crista irregular, captando luz em um ângulo agudo. Outra alegação popular é que luzes ou flashes vistos na Lua devem ser evidências de atividade alienígena. Na realidade, eles são mais provavelmente causados pela luz solar, refletindo em rochas recém-expostas, ou mesmo raios cósmicos atingindo um sensor de câmera. A NASA e agências espaciais internacionais mapearam quase toda a superfície da Lua com imagens de alta resolução. Até agora, nenhuma estrutura alienígena, nenhuma luz artificial, nenhuma base misteriosa. Ainda assim, os rumores persistem, em parte porque a Lua está perto o suficiente para ser observada, mas distante o suficiente para ser imaginada. Ela tem sido usada em tudo, desde Transformers Dark of the Moon até vídeos de conspiração alegando missões secretas. Mas na ciência real, o inexplicável geralmente tem uma resposta muito baseada na Terra. A Lua é misteriosa, mas seus segredos vêm da geologia, não de alienígenas. E quanto mais exploramos, mais descobrimos a beleza do real em vez do imaginário. Viver na Lua não é mais apenas ficção científica, é, na verdade, um objetivo real. NASA, SpaceX e outras agências estão planejando bases perto dos polos lunares, onde água congelada pode ser extraída para consumo e combustível. Abrigos infláveis, habitats subterrâneos em tubos de lava e estruturas impressas em 3D usando o solo lunar estão em pauta. A energia virá de painéis solares e rovers explorarão enquanto robôs ajudam na construção. Os primeiros postos avançados serão pequenos, mas poderão se transformar em bases permanentes, os primeiros passos para viver fora da Terra. É isso aí. Gostaria de ir à Lua? Escreva nos comentários.